A Polícia Federal acionou a AGU, Advocacia Geral da União, contra medidas impostas pelo ministro André Mendonça, que aumentaram o controle do caso que investiga as fraudes nos descontos do INSS. As investigações... O filho do Lula, o Lulinha, que se fosse um filho do Bolsonaro, e todo mundo sabe que os filhos do Bolsonaro têm ação até a tampa, e a filha mais nova, a Laurinha, que não tem ação contra ela. A Justiça de São Paulo diz que ela é a Geni brasileira, que ela pode ser xingada. É claro que disse isso dentro da tecnicidade de um juridiquês inacessível à maioria da população. Não me entendam mal. O Tribunal de Justiça fundamentou a sua decisão. Usou de firulas jurídicas, defendeu uma tese, mas que, para o povo entender, transformam a menina, a filha do Bolsonaro, em uma Geni, aquela da música do Chico Buarque. Joga pedra na Geni, taca merda na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni, da Ópera do Malandro. Eu não sei se eu vou ser processado, porque eu tenho uma ordem judicial da Justiça do Rio de Janeiro que eu não posso cantar nada do Chico Buarque, porque eu sou antidemocrático, dele e do Gilberto Gil. Veja o caso do Lulinha. A Polícia Federal acionou a AGU, Advocacia Geral da União, contra medidas impostas pelo ministro André Mendonça, que aumentaram o controle do caso que investiga as fraudes nos descontos do INSS. As investigações sobre o caso envolvem Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Não precisa colocar essas coisas, alemão, no texto, que fica enorme o texto. O Lulinha é filho de quem? Do presidente Sarney. É filho do presidente Collor. É filho da presidente Dilma. É contextualizar, isso aí. O objetivo da Polícia Federal é que a AGU encontre algum remédio judicial para rebater a determinação do ministro do STF para que todos os atos da apuração sejam imediatamente juntados ao processo que tramita em seu gabinete. André Mendonça também determinou que qualquer afastamento de policiais da equipe de investigadores seja comunicada previamente a ele. Tem razão, é claro. A Polícia Federal começou a fazer chicana, mudando equipe e mandando equipe deficitária que não dá conta do trabalho. Uma equipe que assumidamente falou, olha, não deu tempo de pedir nada do Lulinha porque nós não temos pessoal suficiente. E essa equipe nova era a equipe que o André Rodrigues determinou que passasse a investigar, tirando a turma antiga, falando que essa equipe nova seria mais eficaz. Nos bastidores, pessoas com acesso à cúpula da polícia classificaram as medidas como uma intromissão de André na gestão de suas equipes e uma violação às competências do órgão. A decisão de compartilhar os dados diretamente com o gabinete também foi vista como um sinal de uma possível desconfiança do ministro em relação à imparcialidade da polícia na condução do caso. Ah, vá! Mentira! O diretor-geral da PF é amigo do Lulinha! Viaja mais com o Lula que a própria esposa do Lula! E ele quer que esse sujeito, esse delegado suspeitíssimo, tenha acesso igual ao ministro. É claro que é imparcial, mas nesse país nós perdemos a noção de imparcialidade. A ida da Polícia Federal à AGU representa uma escalada na crise entre André Mendonça e a corporação. Insatisfeito com a lentidão das investigações sobre o caso, o ministro havia determinado anteriormente que a Polícia Federal concluísse em até 60 dias a análise do material apreendido na operação, como celulares, HDs e pendrives dos presos. Em resposta, a PF informou ao ministro que precisaria de mais prazo e falou em falta de pessoal. Mas hoje, André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito para apurar se Lulinha cometeu os crimes de corrupção e tráfico de influência
no Ministério da Saúde por negócios relacionados a cannabis medicinal. O filho do presidente Lula chegou a ser citado no inquérito da Operação Sem Desconto, que investiga a fraude do INSS por conta de sua relação junto ao careca do INSS, o lobista careca do INSS, que é considerado, ele, o careca do INSS, todo o pivô do escândalo. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas e advogado de Lulinha e defensores de Lula até a morte, ressaltou que recebe a notícia da investigação com perplexidade. Perplexidade eu tenho desse senhor que levou o Correio à bancarrota. A turminha desse advogado que levou os Correios para uma situação que não é de falência porque é estatal. Mas, apesar da perplexidade, o advogado recebe-a com serenidade. Aspas para o advogado. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fishing expedition, o que é muito grave. Não foi grave na época do Bolsonaro, mas agora é muito grave. Recebeu-os, portanto, com estranheza, mas com tranquilidade. Ai, fecho aspas. Lulinha chegou a admitir em documento protocolado no STF que viajou a Portugal com as despesas pagas pelo careca do INSS para prospectar um negócio de cannabis medicinal. Esse negócio seria intermediado pela empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha e responsável por apresentá-lo ao careca do INSS. Roberta recebeu pagamentos de R$1,5 milhão do careca e afirmou que prestou serviços de consultoria para a regulação do mercado de cannabis medicinal no Brasil. Em uma das transferências, o careca do INSS descreveu a um interlocutor que o repasse tinha como destinatário o filho do rapaz, possivelmente se referindo ao presidente Lula, Eduardo. Pavinato, bom, primeiro o completo absurdo é envolvendo essa questão de cogitar, né, você ter uma ofensiva à atuação do ministro André Mendonça partindo da Polícia Federal, um completo absurdo. Né? Você consegue perceber até no mínimo aqui uma insubordinação, para dizer o mínimo. Né? Então já era caso de ter essa investigação. Aí temos essa atuação, essa relação envolvendo o diretor-geral da Polícia Federal. Vai lembrar que é explícito para todo mundo a convergência do diretor-geral da Polícia Federal e o governo federal. Vide o caso do ICE nos Estados Unidos, que resultou na breve prisão do deputado Alexandre Ramagem e depois foi solto com um apontamento feito pelo Marco Rubio expulsando o integrante da Polícia Federal que estava lá, indicado pelo André Rodrigues, diretor-geral, diretor-geral da Polícia Federal. E aí, ao retornar ao Brasil, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, afirmou que não fui eu que chamei. Foi desmentido pelo governo, né? Eu que solicitei, convoquei ao retorno dele, foi desmentido pelo governo dos Estados Unidos, mas ele estava sincronizado com o discurso do governo, do Poder Executivo. Então deixa muito claro esse tipo de atuação, né? Esse tipo de atuação mais intimista, vamos dizer, mais personalista da Polícia Federal envolvendo este aspecto. Tivemos um ofício do Ministério da Justiça convocando 30 funcionários da Polícia Federal sob o argumento que faltava contingente, né, faltava pessoas para, né, atuar na Polícia Federal, e aí dentre eles estavam os assessores que estavam assessorando, obviamente os assessores assessoram, mas aqueles que estavam assessorando o ministro André Mendonça, no caso tanto do Banco Master quanto na operação envolvendo o caso do INSS. E aí, mas não tinha Fábio Shor, que é do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Só para ver nesse pacote todo. Por fim, nós temos aí o filho do atual presidente da República, o Ronaldinho dos Negócios, em mais um escândalo em que foi apontado e delatado pelo próprio careca do INSS, além da sua relação com a Roberta Luxinger, né, que tem total relação com o careca do INSS. Agora, né, no fim do dia, o ministro André Mendonça autorizou a instauração do inquérito, então vamos aguardar o desfecho. Agora, é uma completa cara de pau você cogitar que não tem nada a ver ou a possibilidade de lançar uma ofensiva ao ministro André Mendonça partindo de órgãos de Estado, né, contra o ministro de Estado, aí no caso o ministro da Corte Constitucional, que está fazendo um trabalho correto e técnico. Porque vale lembrar, Diogo, enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade todos os dias,
às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.